Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui 288, eu acho, ou 287, sei lá, enfim, né? Tô aqui de novo quietinho, é segunda-feira, um dia tranquilo aqui, final de ano. A praia tá bem legal, apesar que vai ter algumas pessoas ou outras andando por aqui. É normal, né? Aí a pessoa passa e fica assim me olhando, porque aqui ninguém vê essas coisas, né? Enfim, vamos lá. Feliz Natal, atrasado, né? Passei o Natal tranquilo, quietinho. Tem fases que eu gosto de falar isso, que assim como a maioria das pessoas, eu também tenho meus questionamentos. Então eu passo basicamente não fazendo espiritualidade externa. Eu passo a me interiorizar, eu passo a buscar as respostas de uma forma em que eu consiga ter não que eu tenha dúvidas. Na verdade, a dúvida é uma coisa que você precisa, como a alimentação, a espiritualidade, você precisa o tempo todo renovar a visão, renovar a forma de enxergar. Então eu começo a sair do corpo, passo 2, 3 dias me esforçando bastante para sair do corpo, saio, reforço tudo aquilo que eu conheço, aquilo que eu me dedico a não só para mim, mas a externar para vocês. Então, para mim, isso é muito importante e acho que deva ser para todo mundo. O não se acomodar com as respostas prontas. O colocar-se, mas Saulo, como é que você tendo dúvida? Como é que você tem dúvida? Tendo. É importante, às vezes eu me questiono, eu me questiono constantemente sobre a veracidade das informações que eu veiculo em mim e nos outros. Eu estou fazendo vídeos, 287 vídeos, só facts. Eu tô tem uns 500 vídeos ao todo lá, no canal da gente, no YouTube, aí no canal. E eu preciso ter um embasamento para que eu não viva uma vida de religioso e pagado. Um cara que, como qualquer outro, fica pregando na igreja. Deus que me livre. Eu corro disso como o diabo corre da cruz, já falei isso. Mas vamos lá, isso aí é uma forma, é a forma como eu vejo, é a forma como eu me dedico. Eu não estou nem aí se alguém crê ou não. Eu busco isso em mim de uma forma muito forte, a sinceridade naquilo que eu faço. Não para os outros. Presta atenção. Não para você, para mim. Que adianta viver a ilusão de fazer todas as pessoas crerem e no fundo tá vivendo de uma mentira, como muita gente por aí acaba fazendo, né? E sempre o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras. Então, por esse motivo, eu tô sempre muito preocupado comigo, né? Vamos lá, as questões. Isso aqui é uma forma de passar a vocês, eu passo sempre, frequentemente, tudo que eu tenho no coração, tudo que eu sinto na alma em relação aos factos, em relação àquilo que eu veiculo aqui. E as pessoas acabam conhecendo bastante de mim. E eu acho legal isso também, que é bem espiritual e simples no fim das contas. Vamos para a próxima questão aqui. Boa noite, Saulo. Tudo bem? Eu me chamo Joselma, sou natural de Pernambuco, mas moro há quase 30 anos aqui em São Paulo. O meu filho Diogo me fala muito sobre os seus estudos e eu acho muito interessante. É o seguinte, eu não sei se seria uma dúvida ou um esclarecimento sobre um sonho que eu tinha quando jovem. Praticamente todas as noites, quando eu estava no estágio de sono, quase dormindo, eu achava que via, ou sei lá, eu via que chegava um homem na porta do meu quarto e ficava me observando. Ele era bem grandão, tomava conta da porta. Tinha assim a aparência de ser um jovem escravo pela vestimenta dele. Ao mesmo tempo sentava ao lado da minha cabeceira uma mulher que me trazia paz. Porém eu ficava com muito medo. Imagine na época que eu era adolescente. Também alternava com uma luzinha que ficava embaixo da mesa. Elas ficavam brincando assim, pra cima, pra baixo. E o que você me diz sobre isso? É bem comum, a gente acha, né, que a gente está aqui só pra gente.
e que ali é o nosso quarto. Eu pensei, falei isso no livro Iniciante na Viagem Astral, que está lá no site em PDF para baixar, gratuito, e tem áudio também, que eu gravei em áudio, para quem tinha dificuldade de audição, eu também gravei. De que o mundo tá aí, rapaz, é impressionante. Mas quando você começa a sair do corpo, você começa a chamar muita atenção da galera ao redor. Às vezes eles vêm, né, não procurando alguém perfeito, porque sabe, até às vezes alguém diferente, né, porque mas alguém que queria saber o que é aquilo, como a pessoa consegue sair do corpo de carne e voltar lembrando. Isso olha, parece estranho, mas pra gente, mas pros espíritos também é. Eles acham extremamente curioso como alguém consegue fazer isso, entendeu? E pra gente também. Então eles ficam vigiando a gente, às vezes esperando uma oportunidade para talvez serem ajudados, ou encontrar ali apoio que eles estão procurando há um tempo. Porque eles andam nesse mundo como a gente também anda aqui, sem entender direito as coisas, até que despertam e aí são ajudados, e às vezes buscando dessa forma. Então é bem comum. O que é essa mulher que sentava na nossa cama? Não sei, uma mentora. As experiências pessoais de encontro, é difícil a gente dar uma análise, fazer um processo de entendimento do que é isso, mas muito provavelmente sim, é sua mentora, alguém muito perto, algum espírito legal. Eles são amigos, espírito afins, eles estão sempre perto, nos momentos de dificuldade, nos momentos do dia a dia, tentando nos iluminar ou nos guiar para um caminho melhor, ou fazer com que o caminho da vida seja melhor, não tirar o problema, mas aprender a superar eles, a passar adiante, sabe? Então é comum isso. Obrigado por seu e-mail e volte para Pernambuco. Vamos aqui. Oi, Saulo, boa noite. Vou repetir a pergunta. Meu nome é Adriana, sou do Rio de Janeiro. Tenho estado muito mais envolvida com essas questões da mediunidade e, enfim. Queria saber se a gente dormindo sem roupa, se existe alguma condição maior para os espíritos obsessores, ou se existe por parte dos mentores ou algum constrangimento. Obrigada. Boa noite. Adriana, essa coisa da roupa ou da não roupa, no mundo espiritual, há vários livros que falam que não se deve dormir pelado e tal. Isso é bem relativo, isso é bem específico. Vamos simplificar, né? Eu gosto muito disso. Espírito, por exemplo, o que é o cobertor? Muita gente, eu vou indo um pouquinho para dentro, começa a passar gente ali. Aí aqui eu fico mais tranquilo, as pessoas passam me olhando, param de conversar, aí é uma coisa impressionante, para ver o que eu tô falando. Aí daqui a pouco passa lá para dentro, tinha uma macumbeira ali na praia. Um preconceito horroroso, né? Eu vou tomar cuidado só para não molhar o celular aqui. O cobertor, a pessoa se sente mais protegida quando ela bota o cobertor, por exemplo. Ela chega, ela põe o cobertor, acha que o espírito não vai pegar ela, se super ficar fora do cobertor. E se o espírito quiser pegar você, o cobertor serve pra quê? Pra nada. A roupa, se o espírito quiser te assediar, ela vai servir pra quê? Pra nada. Pra absolutamente nada. Ele vai te assediar e acessar você do mesmo jeito que faria em qualquer situação que ele quisesse. O que pode fazer com que facilite o processo é o condicionamento psicológico. Você pode dormir com 1 milhão de roupa de agasalho de frio em cima de você, uns 20 quilos de roupa pelo menos. Não vai fazer a menor diferença. Se ele quiser te acessar, ele vai te acessar. Se você estiver dando abertura, se tiver sintonia para isso. O que se faz nesses casos? O Valdo mesmo, ele fazia vários experimentos e dormindo sem roupa, para justamente ver, sentir em cima disso, sentir diferença. A diferença que existia sempre era em cima do condicionamento psicológico. Aí vinha a pergunta: mas será que se o espírito já passa e vê a gente pelado, já que ele fala já não é meio caminho andado? Não necessariamente, porque não existe ali o condicionamento da visão onde você está pelado. É porque você vai tomar banho. Então o espírito entra com você na hora de tomar banho para te agarrar lá, tá pelado, é agora, vai dar eu e esse corno agora. Não, né? Então vamos simplificar essa coisa: dormir pelado, dormir com roupa, sem roupa, com cobertor, sem cobertor, não protege ninguém de nada.
A proteção é meramente ilusória de você achar que dormir com roupa ou dormir com um cobertor mais pesado está protegido de assédio. Não está, certo? O que você pode fazer nesse caso é justamente... agora, é bom buscar o equilíbrio? Talvez você, sabendo que está sem roupa e aquilo pode te dar um condicionamento de sentir-se, como acontece pelo fator psicológico. Pô, imagina você tá aqui na praia, eu tô de roupa. Se eu estivesse de sunga aqui, eu poderia não estar tão... estaria sexy, claro, uma desgrama sexy. Mas não necessariamente eu estaria em paz. Eu poderia estar com um condicionamento me atacando, então eu não estaria tão à vontade pelo condicionamento psicológico do que estou aqui agora, de camisa, de bermuda e tal. Então tem esse processo. Então, na boa, se você puder, como o psicológico mexe muito nas projeções, dorme com uma roupa tranquila, em que você vai sair do corpo. Por quê? Você vai sair do corpo como você está. Você vai sair do corpo, pode se ver, e o condicionamento vai fazer você plasmar quase que imediatamente, até seu mentor fazer uma roupa. Então, como existe esse processo da relativa educação e da forma como a gente sai, bota uma roupinha suave, algo que não pese muito, né? De acordo, claro, com a temperatura do local que você fique, que tem lugar muito frio, né? Aí você bota ou não um cobertor ou não. A verdade é que o legal mesmo é você ter uma temperatura relativamente equilibrada dentro do quarto para não ficar acordando o tempo todo, com calor ou com muito frio. E pronto, vamos embora. Equilíbrio, né? Equilíbrio é mental e não físico, de jeito nenhum. Um abraço para você, Adriano. Bom, a pessoa manda uma questão escrita aqui pelo site, que é a seguinte, eu não falou para não falar o nome, que ele pergunta assim: Saulo, essa maneira da gente fazer espiritualidade gratuita não dá um certo comodismo nas pessoas, delas não... A pergunta dele não foi direcionada, veja bem, é que ela não está aqui, eu estou lendo porque eu vou ter que abrir aqui o e-mail e tal, foi primeiro. E a internet aqui não é muito boa. Ele pergunta no quesito de que as pessoas ficam acomodadas a não estudar, a não pesquisarem e a pegarem técnicas prontas e resolverem fazer aquilo. Sim, de certa forma a gente está acomodado a querer tudo muito fácil, não quer estudar, quer deitar, quer fazer logo. Não são todos, mas uma parte sim. Aí desiste porque não conseguiu, aí começa a reclamar. É o que a gente faz melhor, né? E eu concordo totalmente com você de que existe aí um comodismo. Do mesmo jeito, hoje até é difícil falar isso, porque às vezes parece que está envolvendo espiritualidade com o dia a dia, mas tudo é espiritualidade. Isso aqui é espiritualidade. Eu estou aqui no plano físico gravando, cada processo desse aqui, o mar, tudo é matéria, e matéria, claro, energia condensada, né, de alguma certa forma, elementos que misturaram, e energia. Então o mundo todo faz parte de um processo espiritual. A gente vive também no Brasil um comodismo do governo grátis, geral. Eu acho que a gente tem que falar isso, tem que parar de vergonha. A gente precisa ensinar nosso povo a estudar, a gente precisa ensinar nosso povo a pesquisar. Parar de querer ônibus grátis, de querer comida grátis, de querer casa grátis, sabe? Isso aí é vivo do socialismo, mas estamos longe disso. Todos os países, tem uma pesquisa sobre isso no livro O Mito do Governo Grátis, que é parecido com o espiritual, em que as pessoas param de estudar, param de se dedicar tanto porque começam a ganhar de presente, tudo de uma forma mais simples possível. E eu concordo totalmente com o processo de que você não deve parar de pesquisar, não deve parar de se acomodar, tem uma técnica pronta, eu vou deitar e vou sair do corpo. Não faz nenhum cuidado, não pesquisa, só faz ficar no bem bom, tem que pesquisar, tem que se dedicar. Você está na encarnação, você está aqui para fazer diferença. A gente tem que estudar sempre, adicionar conhecimento ao máximo, na medida, claro, do equilíbrio, do dia a dia. Eu sei que isso envolve um monte de fator. Por exemplo, depois eu leio esse livro, eu acho que é de... o nome do rapaz, Paulo Marcelo da Silva, uma coisa assim. É muito legal, ele muda todo um conceito e faz um estudo profundo, né, além desse assunto que eu estou falando, mas dentro de outro tema tão legal, sobre o governo grátis. Essa forma de todos os países, ele faz um panorama de vários países, são 13 países ao todo, em que alguns deles tiveram governo grátis e os países quebraram,
porque a população passa a não estudar mais, as empresas passam com o tempo a perder a força, perder o incentivo e o país passa a ter dificuldade financeira de todos os níveis. O Canadá fez isso em 1980. Aí recentemente, chegou alguns anos atrás, a partir de 1980, ele começou a modificar essa forma de dar tudo de graça e, pelo contrário, investir pesado na educação para que as pessoas aprendessem a pescar. E o país cresceu de novo, se tornou quem é hoje o Canadá, assim como a Suécia também, se tornou um país muito rico, os mais ricos do mundo, como Singapura também, viu? Aí tem várias pessoas falando sobre o mito do governo grátis, a mesma coisa, o mito da espiritualidade grátis, não está falando do grátis, do pagar não, a gente está falando da pesquisar, do não acomodar a mente, de não nos deixar quietos, querendo só que tudo venha ao nosso dispor, que o mentor venha até a gente, o amparador. Não, eu quero meu mentor, porque eu tenho medo dessa porra, rapaz, é mais fácil essa desgrama vir. Então fica assim um processo de busca pela facilidade, pelo comodismo, pelo que é mais simples. Eu quero de graça, sabe? Eu não quero fazer esforço, eu quero que alguém me leve a Júpiter. Eu não quero sair do corpo, eu quero que alguém me tire do corpo. É mais simples ficar sentado até assistindo vídeo como esse do que botar a mão na massa, do que, sabe, você tem que botar a mão na massa, você tem que acreditar que ativar seu lado inteligente, ele está aí para você usar. Se você quiser, você tem uma capacidade de intelecto, de adicionar, de criatividade fora de série, mas parece que precisa ser instigado. Né? Então a mesma coisa eu digo para você, não se acomode na espiritualidade, não se acomode no dia a dia, sabe? Não fique esperando nada de graça, vai, batalhe, claro, faça pelos outros no meio do caminho para que você não dependa só do seu karma, digamos, da sua intervenção pessoal e ajude, traga para si próprio coisas boas, pessoas boas de lado, retorno das atitudes que você faz, mas não viva somente para o governo grátis, faça a sua parte. Ah, Saulo, mas você não está fazendo vídeo grátis aí? Tá? Não, mas eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Sabe, se todo mundo fizer a sua parte, é um esforço que está sendo feito para que o mundo ande. Para que todo mundo faça, porque senão fica uma pessoa faz muito e leva uma montanha junto. Um vagão, uma máquina leva 20, 50, 100, 200 vagões ou mais, né? Então é isso aí. É uma pergunta boa. Quem te puxa para outros lados, isso aí tem um pouco de opinião, cara, tem, mas eu estudei um pouquinho sobre o assunto, né? Eu venho pesquisando sobre isso. Muito a aprender todos nós temos, como diria Yoda, o mestre Yoda, mas é importante que a gente abra a mente. Vamos lá. Bom, tem algumas perguntas aqui que são bem... Bom dia, Saulo. Eu sou de São Paulo e me chamo Guilherme, tenho 18 anos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a legalização do aborto. Ó, essa é uma pergunta, o Guilherme manda essa questão sobre a legalização do aborto. O que eu acho é de opinião. Olha, veja bem. Eu acho que existe uma hipocrisia social muito grande. Saulo, como é que você fala isso, seu bicho? Falo, na bicha. Aí foi mais uma bicha, né? Uma bicha, bagaça. Paz. Bom, por quê? Não pode matar uma vida. Isso é absurdo, você tá comendo carne em casa. Ah, mas é diferente. Não é não, velho. É a mesma merda. É a mesma coisa, é uma vida. É porque a gente só aprende a defender o que é nosso. Ah, Saulo, você acha então matar um bebê? Não. Eu acho matar um bebê, talvez, que esteja na barriga de uma certa pessoa tão ruim quanto guardar pedaço de carne cortado, esquartejado na geladeira para comer depois. Ah, por isso que eu sou vegano, porque eu odeio essas coisas. Aí tem gente que justifica as suas ações como se fossem os reis do pedaço, os inteligentes, para não falar palavrão, os fogo, né? Tenho que pular aqui agora para me molhar. Os fogo na história. Então existe muita trava, muita coisa errada que a gente faz, muita inconsciência, hipocrisia inconsciente, não é de propósito, mas de certa forma é falta de lucidez da observação daquilo que nós cobramos das pessoas e daquilo que nós fazemos de verdade, né? Eu acho que quem tem um ponto não deve desmerecer os outros. Se você é vegano, se você é ótimo, perfeito, vamos na medida do possível, de forma inteligente, a ajudar as pessoas a crescerem, a desenvolverem um pensamento crítico e não uma raiva, né? Tem gente que começa a postar imagem de bicho bom, não, é um pensamento de observação, de inteligência, de lógica. É possível com inteligência e sem aquela
apelação psicológica, a gente conseguir modificar as pessoas, as atitudes, de forma a fazer elas se tornarem também pontos inteligentes de divulgação. Bom, sobre o aborto, olha, isso é muito relativo. Saulo, espiritualmente, sim, do mesmo jeito que espiritualmente faz mal, como eu vou repetir, eu vou deixar isso em aberto, certo? De certa forma, eu sou contra o aborto, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma abertura suficiente para entender que, mas e o karma, Saulo? Sim, é outra história, né? E o espírito não pode se vingar, e a divindade, será que eu vou para um umbral? Isso é muito relativo, assim como o suicídio também. Hoje eu tenho opiniões bem diferentes daquelas que eu gravei no passado. Hoje eu não acho que a pessoa deva se matar, porque normalmente o processo de desequilíbrio, de chegar no mundo espiritual mal, ele por si só é suficiente para fazer uma pessoa ficar mal, ficar até em zonas inferiores como umbral. Mas tem casos e casos. A gente tivemos vários exemplos de amigos próximos, vários não, mas alguns, que cometeram suicídio. Pessoas que frequentavam o GBA, como um amigo nosso chamado Zibes, que pulou num prédio, subiu e pulou. O Zibes tinha um nível de consciência, assim, pelo menos de conhecimento, um nível de conhecimento, bem alto, mas não o suficiente para fazer ele analisar ou profundamente, ou como estava o seu estado emocional, a ponto de saber se precisava ou não de buscar ajuda, né? Aí ele fez essa besteira e a gente passou uma época aí vibrando, levando mais energia positiva, até andando fora do corpo, tentando ajudar. Não, sabemos que inicialmente ele não ficou numa situação boa e também que já está numa situação boa hoje em dia. Quer dizer, já saiu pelo menos de zona de sofrimento muito extensa, né? Ainda passa por repercussão da atitude que fez, mas nada drástico em relação ao conhecimento que ele deixou de adquirir. Então eu tenho bastante coisa, depende muito de cada situação, depende do nível de percepção, depende do momento. A espiritualidade não está aí para meter a arma na cabeça de ninguém e acusar ninguém de nada errado. O que acontece é que a gente deve ter uma consciência de que algumas coisas elas sempre vão trazer reações, goste a gente ou não, sempre vão... Então quer dizer, Saulo, que eu posso abortar e vou ser julgado para o mal, mas posso pegar aqui um porquinho que estava vivo ali, meter a cacetada no pescoço dele, levar para casa e comer na boa, que não vou ter problema no umbral? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Assim, se a vida é igual em todos os pontos, é que existe uma cobrança consciencial e, de certa forma, espiritual, em cima dos nossos semelhantes, daquilo que nós temos já uma capacidade de entender. Nós estamos fazendo dezenas de coisas erradas aqui agora, mas não compreendemos isso. E não nos pode ser cobrado, assim como uma criança que, sem querer, sei lá, se joga de um lugar, ou vira num balde, morre afogado, cai numa piscina. Não pode se cobrar de uma criança que ela seja culpada pela aquela atitude. A gente não sabe o que faz. Agora, em coisas que nós já temos um nível de percepção, já se dá umas palmadinhas na mão, sabe? Já se bota de castigo a criança. Então é esse nível que eu quero dizer. Mas o que fica aqui pra gente é isso. O que você acha certo, a comparação? Mas não tem nada a ver, isso tem tudo a ver. O que acontece é que a gente acostumou a tapar o sol com a peneira, certo? A vida é a mesma em todos os cantos, em todos os pontos. Você não é mais importante que um simples caranguejo que está andando ali na praia agora. Não é. Não somos, certo? Para o contexto da vida, para a simplicidade, o mar aqui não faz a menor diferença se ele vai levar a sua vida ou a vida do caranguejo. Você não vai levar nenhuma das duas. O contexto é bem superior a isso, né? O contexto é bem maior e existe uma suave forma de enxergar isso sem o peso moral que todo mundo joga nas costas de todos. Existe aí um nível de percepção. Qual seria o certo então, Saulo? Comer fruta só? Porque não sei qual é o certo. Eu também estou em aprendizado. O certo seria a gente junto chegar a um denominador de forma a observar as atitudes que nós já vínhamos fazendo há pouco mais de... Bicho, nós somos muito densos. 100 e poucos anos atrás, tinha escravidão, velho, no país. Provavelmente a mãe da sua avó tem grande chance de ter, a bisavó, tá? A mãe, já de ter saído da escravidão. A sua avó nasceu meu avô nasceu em 1910.
Não, seria tipo o Chico Xavier, ele morreu em 1920. A mãe de meu avô foi escrava. Um exemplo. Entendeu? Isso é relativo pra caramba. E a mãe da mãe dele foi escrava. Então a gente está vivendo uma época em que 100 anos, 100 e poucos anos, nós estamos adquirindo um nível de compreensão em relação à humanidade muito alta, né? O que você acha do aborto, Saulo? Bom, eu deixei para você pensar isso aí. Vou procurar aqui a mensagem, que a galera manda muita mensagem. Oi, Saulo. Aqui é Clara Luz de São Paulo. Eu gostaria de saber da sua opinião, porque alguns dias atrás, 2 dias seguidos, eu vi o que parecia ser uma sombra de um homem na minha casa. E depois disso eu tive uma crise de dor no corpo inteiro e fiquei por bastante tempo, né, sentindo dores, assim, uns 3 dias. E depois passou, né? Conversei com uma amiga que é espírita e ela disse que muito provavelmente eu poderia ser médium, né? E que às vezes espíritos que estão com dor, né, desencarnados, eles podem se aproximar do médium, o médium sentir essas dores, né, como um tipo de vibração mesmo. Eu não entendo muito do assunto, mas eu gostaria de saber da sua opinião, porque não sei se eu sou médium nem nada, mas foi um fato assim bastante forte. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre isso. Um abraço, tchau. Olha, Clara, a sua amiga pode ter razão, certo? Se você não sabe se é médium, então provavelmente até hoje você não foi. Mas a mediunidade ela pode se colocar a qualquer momento na vida de qualquer um de nós, se a espiritualidade assim achar seu momento. Às vezes ela está estacionada, estagnada, em stand-by e ela desperta. Simplesmente por algum motivo a gente entra na sintonia de algum espírito também. Às vezes a mediunidade temporária, né, que precisava de muita ajuda, você provavelmente viu e entrou na faixa dele e assim recebeu sim. Quando isso acontecer, procura ajudar, procura se colocar em silêncio, chamar, se você sentir que não está controlando o corpo por causa da mediunidade. É difícil achar alguém experiente ao lado, que não vai ter medo, que vai saber mais ou menos o que fazer, não vai entrar em processo de desequilíbrio, saber que tem um encosto entrando ali no corpo da parente, né? Mas é importante tentar ajudar sim. Existem pessoas doentes ao redor, não é incomum, na verdade é bem normal que isso aconteça com médiums e pessoas. Eles buscam naturalmente as pessoas que mais têm afinidade porque eles tentam em várias. Eles sabem quais são os médiums, sabe? Aqueles que podem lhe dar uma resposta clara. Entendeu, Clara? Resposta clara, Clara. Aí nesse caso, o que fazer? É isso. Eu vou continuar tendo isso? Não sei. Isso aí vai ter que ver como é que está o desenvolvimento da sua mediunidade, como é que está a liberação dos teus chakras, se chegou o momento de você desenvolver isso ou não, certo? Aí vai depender de vários fatores, vai ter que ver com calma aí. Mas a verdade é que o mais legal disso tudo é tentar ser útil. Não perca a oportunidade de tentar ser útil, Clara. Um abraço pra você. É Clara, né? O nome dela. Muita gente mandando mensagem de Feliz Natal aqui. Recebi várias, agradeço a todos, certo? Eu não respondo porque não dá, é muita gente. Fala, Saulo, vou continuar insistindo com você até você me responder. Brincadeira. Tudo bom? É Aguinaldo aqui de Minas Gerais, novamente. Eu queria saber de você se você vai dar continuidade ao projeto da Técnica 5 ou se você vai focar no NeuroSky. E dá mais dica pra gente sobre esse projeto também. Falou, um abração, com Deus. Vou sim, cara. O NeuroSky não é pra agora não, viu? É mais pra frente, Aguinaldo. Tá lá. De certa forma, a correria agora do final de ano na empresa me deixou um pouco mais distante do projeto, mas eu vou retornar. A técnica completa 5, assim como a técnica do medo, eu tô pretendendo gravar ela. Eu pretendia gravar agora, mas eu vim pra cá, não trouxe. Eu tenho toda a mesa de som, placa de som, teclado, microfone binaural. E todos os processos, os equipamentos que nós vamos usar, chocalho, coisas que o Renato gravou, que são sons de sino, né, que ele tem lá. São várias coisas que nós vamos usar, que já estão prontas
falta só botar a mão na massa. Falta comprar um boneco, né? Eu quero comprar um boneco porque o fone binaural, ele é um fone e microfone. Ele tem que ficar na mesma posição propositalmente, fica assim, né, no ouvido, que uma pessoa. Aí eu tenho um somzinho externo em que eu vou gravar um tipo de som binaural, não serão todos, né? Vai ter o som padrão que nós vamos fazer, e um tipo de som binaural externo que vai simular, a técnica assim, que vai simular o seu mentor do seu lado. Vai ser bem legal. Ela vai adicionar um pouquinho de técnica com medo também, né? Para que faça com que fique mais fácil, não medo, né? Mas assim, a utilização da visão local. Vai parecer que tem alguém ao seu lado. Eu vou estar como se fosse andando ao seu lado. Até a hora que eu vou falar na sua cabeça, até a hora que eu vou falar no ouvido do lado de cá. Ei, mano, acorda aí. Não, é claro que eu vou brincar, não vai ser bem assim. Mas vai ser bem bacana. E aí, outras ideias vão chegando o tempo inteiro. Então, a gente vai fazer essa gravação sim, Aguinaldo. Desculpa, a demora é característica da nossa personalidade. Meus mentores, bicho, eles sofrem, né? Os amigos dos mentores sofrem comigo porque essa técnica da velocidade baiana que eu tenho, meu irmão, é bronca. Viu? Ó, vou ficando por aqui. Um abração pra vocês. Façam a parte de vocês, eu sempre falo isso. Não se acomode esperando o futuro, esperando ficar rico, esperando as coisas acontecerem, esperando ficar inteligente, esperando for possível. Faça quanto dá. Nem que seja 1% só do que você faça. Pare um pouquinho e faz. Porque é aí que movimenta energia, certo? Às vezes tem alguma coisa querendo até te ajudar nas coisas que você está tentando, não consegue acesso porque nem tem como fazer, não tem merecimento, seria a reação energética do que você faz em colocar à sua disposição os créditos dele. Então faça a sua parte nem que seja por egoísmo, mas faça. Pensando em você, ajude o próximo, não viva só para você, que não vale a pena. Galera, fiquem por aqui, um abraço, muita paz, muita luz, FOI, fui!